não pode haver transformação das trevas em luz e da apatia em movimento sem emoção. Eu gostaria de apresentá-lo a um sujeito chamado Walt. É um ser humano bom e decente, que sempre tenta fazer a coisa certa. Reduziu sua vida a uma ciência. Tudo no lugar apropriado e na ordem correta. Nos dias úteis, ele se levanta exatamente às 6h30, toma um banho de chuveiro e faz a barba. Toma um café, pega sua lancheira com um sanduíche de salsichão e biscoitos, sai correndo pela porta às 7h10, passa 45 minutos no tráfego. Chega à escrivaninha às 8h, onde senta para fazer o mesmo trabalho que vem realizando há 20 anos. Às 15h vai para casa, abre uma geladinha e pega o controle remoto da TV. A esposa chega em casa 1 hora depois. Os dois decidem comer as sobras ou põem uma pizza no forno de micro-ondas. Depois do jantar, ele assiste ao noticiário da TV enquanto a esposa dá banho no filho e o leva para a cama. Não mais tarde que 9h30, ele já está na cama. Dedica fins de semana a trabalhar no quintal, na manutenção do carro e dormir. Walter e sua esposa estão casados há 3 anos. Ele pode não descrever o relacionamento como inflamado pela paixão, mas é tranquilo. Embora ultimamente pareça repetir muito dos mesmos padrões de seu primeiro casamento. Você conhece alguém que seja parecido com Walt? Talvez seja alguém que conhece intimamente, alguém que nunca sofre as profundezas da angústia e do desânimo, mas que também nunca se deleita com os auges de paixão e alegria. Já ouvi dizer que a única diferença entre a rotina e a sepultura é se manter de pé ou deitado. Há mais de um século, Emerson comentou que a massa dos homens leva vidas de tranquilo desespero. Ao nos aproximarmos do próximo século, essa frase, infelizmente, se torna mais aplicável do que nunca. Se há uma coisa que tenho notado nas incontáveis cartas que recebi desde que escrevi Poder Sem Limites, é a prevalência absoluta desse tipo de dissociação da vida das pessoas. Algo que simplesmente aconteceu por seu desejo de evitar a dor e a ânsia com que aproveitam uma oportunidade de se sentirem mais vivas, mais apaixonadas, mais elétricas. Pela minha perspectiva, viajando pelo mundo inteiro, conhecendo centenas de milhares de pessoas, todos parecemos compreender instintivamente o risco da linha reta, emocional, e procuramos desesperados por meios de estimular de novo nossos corações. Muitas pessoas sofrem da ilusão de que as emoções escapam por completo a seu controle, que são algo que ocorre espontaneamente, em razão aos eventos em nossa vida. Muitas vezes temos as emoções como se fossem vírus que nos atacam quando somos mais vulneráveis. Às vezes pensamos nelas como primas inferiores de nosso intelecto e descontamos sua validade. Ou presumimos que as emoções afloram em relação aos que os outros nos dizem ou fazem. Qual é o elemento comum em todas essas convicções globais? É o conceito equivocado de que não temos controle sobre essas coisas misteriosas chamadas emoções. Pela necessidade de evitar sentir certas emoções, as pessoas se empenham em esforços enormes, até mesmo ridículos.
recorrem às drogas, álcool, comer demais, o jogo, caem em depressões debilitantes. A fim de evitar magoar uma pessoa amada ou serem magoadas, suprimem todas as emoções, acabam como androides emocionais e, ao final, destroem todos os sentimentos de conexão que os uniu em primeiro lugar, assim devastando aqueles que mais amam. Creio que há 4 meios básicos pelos quais as pessoas lidam com as emoções. Qual desses você usou hoje? 1. Abstenção. Todos queremos evitar as emoções dolorosas. Em consequência, a maioria das pessoas tenta evitar qualquer situação que possa levar às emoções que temem. Ou pior, algumas pessoas tentam não sentir absolutamente nenhuma emoção. Se, por exemplo, temem a rejeição, procuram evitar qualquer situação que possa levar à rejeição. Esquivam-se aos relacionamentos. Não se candidatam a empregos desafiadores. Lidar com emoções assim é a suprema armadilha, porque, ao evitar situações negativas, você pode se proteger a curto prazo, mas isso o impedirá de sentir o próprio amor, intimidade e união que tanto deseja. E, em última análise, você não pode se abster de sentir. Um meio muito mais eficaz é aprender a descobrir o significado oculto e poderoso nessas coisas que você outrora pensava que eram emoções negativas. 2. Negação. Uma segunda maneira de lidar com a emoção é a estratégia da negação. As pessoas tentam com frequência se dissociarem de seus sentimentos dizendo: não é tão ruim assim. Ao mesmo tempo, mantém as chamas acesas dentro de si, pensando como as coisas são horríveis, ou como alguém se aproveitou delas, ou como fizeram tudo direito, mas mesmo assim as coisas saíram erradas. E por isso sempre acontece com elas. Em outras palavras, nunca mudam o seu foco ou sua fisiologia e continuam a formular as mesmas questões enfraquecedoras. Experimentar uma emoção e tentar fingir que não existe só cria mais dor. Ignorar as mensagens que suas emoções tentam lhe transmitir não vai melhorar a situação. Se a mensagem que suas emoções tentam transmitir é ignorada, as emoções simplesmente aumentam sua pressão, intensificam-se até que você acabe prestando atenção. Tentar negar suas emoções não é a solução. Compreendê-las e usá-las é a estratégia que você aprenderá neste capítulo. 3. Competição. Muitas pessoas param de lutar contra suas emoções negativas e se entregam a elas. Em vez de aprenderem a mensagem positiva que a emoção tenta lhes transmitir, intensificam-na, fazem com que se torne ainda pior do que é. Passa a ser um emblema de coragem, e as pessoas passam a competir com as outras dizendo: você acha que foi ruim para você? Pois deixe-me lhe dizer o quanto foi pior para mim. Torna-se literalmente parte de sua identidade. O meio de ser diferente, começam a se orgulhar de se encontrarem em pior situação do que qualquer outra pessoa. Como você pode imaginar, essa é uma armadilha das mais mortíferas. Devemos evitar isso a qualquer custo, porque se transforma numa profecia inevitável em que a pessoa acaba fazendo o investimento em se sentir mal, numa base regular, e assim
se torna mesmo acuada. Um meio muito mais poderoso e saudável de lidar com as emoções que julgamos dolorosas é compreender que servem a um propósito positivo e que representa. 4. Aprendizado e uso. Se quer que sua vida realmente se desenvolva, deve fazer com que as emoções trabalhem por você. Não pode escapar delas, não pode desligá-las, não pode banalizá-las ou se iludir sobre seu significado. Também não pode permitir que controlem sua vida. As emoções, mesmo aquelas que parecem dolorosas a curto prazo, são na verdade como uma bússola interna que o aponta na direção nas ações que deve efetuar para alcançar seus objetivos. Sem saber como usar essa bússola, você ficará para sempre à mercê de qualquer tempestade psíquica que soprar. Muitas disciplinas terapêuticas começam com a pressuposição equivocada de que as emoções são nossas inimigas ou que o bem-estar emocional está enraizado em nosso passado. A verdade é que podemos passar do choro ao riso num instante, se o padrão de nosso foco mental e fisiologia for interrompido com força suficiente. A psicanálise freudiana, por exemplo, procura pelos segredos profundos e sombrios em nosso passado para explicar as dificuldades atuais. Mas todos sabemos que qualquer coisa que você procura continuamente acabará encontrando. Se procura pelos motivos porque seu passado prejudicou seu presente, ou porque se sente tão amarrado, o cérebro vai atendê-lo fornecendo referências para apoiar seu pedido e gerar as emoções negativas apropriadas. Seria muito melhor adotar a convicção global de que seu passado não representa seu futuro. O único meio eficaz de usar suas emoções é compreender que todas lhe servem. Você deve aprender com as suas emoções e usá-las para criar os resultados que deseja, a fim de ter uma qualidade de vida melhor. As emoções que você outrora considerava negativas são apenas um chamado à ação. Na verdade, em vez de chamá-las de emoções negativas, daqui por diante, neste capítulo, diremos que são sinais de ação. A partir do momento em que você estiver familiarizado com cada sinal e sua mensagem, as emoções deixam de ser suas inimigas, tornam-se aliadas. Passa a ser suas amigas, mentoras, treinadoras, começam a guiá-lo por meio dos altos mais fascinantes da vida e também das profundezas mais desmoralizantes. Aprender a usar esses sinais o liberta de seus medos e permite experimentar todas as riquezas de que os seres humanos são capazes. Para chegar a esse ponto, porém, você deve mudar suas convicções globais sobre o que são as emoções. Não são predadoras, substitutos para a lógica ou produtos dos caprichos de outras pessoas.